EPR Via Mineira, concessionária que venceu a licitação entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, começou a administrar a rodovia ontem. O Central 98 recebe agora o diretor executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida, que vai dar mais detalhes sobre o início da operação nesse trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Bom dia, Eric. Prazer falar com você. Olá, bom dia a todos. O prazer é meu, é todo nosso aqui da EPR poder conversar um pouquinho com vocês nessa manhã de quarta-feira. Ô, Eric, primeiro vamos começar falando aí desse início de operação. O que já está disponível para o usuário, o motorista que passa pela BR-040? Certo. Em relação à operação, nós já temos, né, desde as 0 horas, né, de ontem, do dia 6 de agosto, toda a disponibilidade do aparato operacional da rodovia, né? Então, atendimento médico, mecânico 24 horas, né, com equipamentos distribuídos ao longo, né, dos 232 quilômetros de concessão. São 6 guinchos leves para apoio para usuários de veículos, né, de passeio, 3 guinchos pesados, e um deles sendo super pesados, né, por conta dos caminhões, né, mais relevantes ali na rodovia, além também da parte toda de atendimento médico, com ambulâncias e 2 delas com médicos 24 horas em caso de algum acidente. Então, toda a parte operacional da rodovia já está 100% conectada e trabalhando desde as 0 horas de ontem. Eric, eu vou fazer um comentário, que é um comentário que é a minha opinião e minha constatação. Eu fui usuário da BR-040 e farei o comentário. Claro, você não precisa nem completar o que comentarei, mas eu comento dizendo que a Via 040, a antiga, a gestora desta concessão, cometeu crimes lesando o consumidor. Estabeleceu praças de pedágio, cobrou praças de pedágio e fez com que o consumidor não confiasse, inclusive, na gestão da BR-040, porque foi escandalosa a má gestão da Via 040. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: gato escaldado tem medo de água fria. O consumidor está com a barba de molho. Que diferenças a EPR traz para a gestão da BR-040 com relação àquele que era o concessionário anterior? Certo. Eu realmente não acho que em relação ao tema do contrato anterior não cabe, né, uma colocação nossa aqui nesse momento. Eu acho que todos os pontos aí em relação a esse contrato são discussões entre o antigo concessionário, né, o poder público e a agência reguladora. Em relação ao contrato da EPR, né, é um contrato moderno, é um novo modelo de contrato, né, de etapas subsequentes ali do governo federal. E nós temos, né, realmente alguns itens de controle e fiscalizações da agência reguladora que vão trazer ali um modelo, né, de fórceps para que o contrato realmente seja executado. Realmente não fazendo um paralelo, né, exatamente com a concessionária anterior, mas falando sobre a EPR, nós temos todas as nossas linhas, né, de financiamento, todos os nossos itens para que o contrato seja performado da maneira que foi leiloado, diferente do que era o modelo anterior. Então, nós não dependemos, né, de dinheiro público, nós não dependemos de captações de recursos públicos para que o contrato fique de pé. Se caso isso venha a fazer parte, né, no futuro, no fluxo ali de investimentos da concessionária, são itens secundários. Então, o grupo EPR, né, a junção, né, de 2 empresas de renome, né, de histórico, né, que é a Equipave, por um lado, que traz, né, todo o seu histórico de infraestrutura, né, trabalhando no país, hoje dentro também do grupo, sendo a maior gestora de ativos de saneamento, de concessionárias de saneamento do Brasil, né, voltando para o papel de ente rodoviário, né, de concessionário rodoviário, nos últimos 2 anos, juntando com um grupo que tem um fundo, né, de financiamento de infraestrutura por trás. Então, essa união que criou a EPR traz ali a segurança para que a gente possa trabalhar e realmente aplicar os recursos necessários na rodovia e cumprir, né, com um plano de negócio estabelecido no contrato de concessão.
Eric, desde de ontem, né, com o início da operação da EPR, também teve o reajuste no valor do pedágio, né, a tarifa que mais que dobrou o valor. E isso é um questionamento de muitos motoristas que passam pela BR-040. Queria que você explicasse um pouco sobre esse reajuste, a empresa que coloca esse valor e como que esse valor vai voltar para quem está utilizando a rodovia. Se vocês me permitem, eu vou só fazer uma correção, né, Claro. nessa fala. Na verdade, não existe um reajuste, né? Nós estamos falando de um novo contrato. Novamente, Perfeito. né? Não há um paralelo entre o contrato anterior. Então, se a gente puder aqui, né, colocar de uma maneira bem simples, havia uma concessionária que não tinha, né, por todo o problema do contrato anterior, investimentos na rodovia, havia menos do mínimo de manutenção sendo executada nessa rodovia, né, na BR-040, e chegou-se a toda a problemática que a 040 tem hoje em relação a índice de acidentes, né, gargalos rodoviários de fluxo. Então, esse comparativo não há como ser feito. Então, não foi um reajuste. Hoje, né, a partir de um estudo, de um leilão definido pelo governo federal, definido pela agência reguladora, né, que passou por todo um processo de avaliação por órgãos de controle, então pelo TCU, né, pelos órgãos competentes ali do governo federal, foi a leilão um novo contrato com novas obrigações e que, em cima dessas novas obrigações e um novo contrato, uma nova tarifa de leilão, né? E para essa tarifa de leilão, a EPR sagrou-se vencedora, né, do certame na B3 em abril, onde ela, por essa tarifa teto de leilão, ela colocou um desconto de 11,21%. Então, acho que esse é o ponto principal. Havia um contrato anterior todo defasado, né, e aqui também, novamente, não vou entrar no mérito em relação às discussões que a antiga concessionária tem com o poder concedente e com todos os atos que ela busca hoje, né, mas é um novo contrato. Então, com novas obrigações, onde nós temos, durante os próximos 7 anos, né, 3,5 bilhões de investimentos a serem feitos na rodovia, né, que posso comentar um pouco mais detalhado futuramente. Então, há uma mudança de modelo, há uma mudança de contrato. Então, não é um reajuste, é uma nova tarifa condizente com as obrigações que nós temos para enfrentar ao longo desse período. Fazendo um comparativo, né, em relação a valores tarifários, que eu acho importante também ser sempre falado, o usuário sempre deseja, né, uma rodovia padrão São Paulo, onde ele trafega. E se a gente olhar para a tarifa de São Paulo, onde para cada 100 quilômetros rodados o usuário hoje paga, em média, R$50, a gente está falando hoje, então, de uma tarifa muito equilibrada para esse contrato que está se iniciando aqui na BR-040, que gira em torno, né, de R$14 e pouco para cada 100 quilômetros, mas nas nossas praças de pedágio, que tem uma área de influência de 77 quilômetros, 12,70 para cada passagem. Mas apesar disso, né, o contrato tendo essa alteração no valor tarifário, existem vários incentivos que a gente também pode detalhar aqui, né, em relação ao uso frequente da rodovia, a passagem frequente pelo pedágio, onde há, utilizando, né, o meio automático de pagamento, né, as pistas automáticas, existem descontos, né, para todos os usuários, que é o DBT, de 5% para cada passagem, e para todos os veículos leves que passarem nas praças de pedágio, e dentro de um mesmo mês, em um mesmo sentido, em uma mesma praça de pedágio, esses descontos a partir, né, dos 5%, para cada passagem que ele for efetivando, ele tem um desconto também adicional ali na sua passagem. E eu posso detalhar isso mais para vocês aqui, se vocês acharem necessário. Eric, também quero que fale também da isenção, né? Alguns veículos têm isenção aí do pedágio na rodovia, não é isso? Isso, perfeito. Então, se vocês me permitirem, então eu vou explicar, né, todos esses itens que nós temos de mudança em relação à questão tarifária. Nós temos isenção, então, para todas as motocicletas. Então, desde ontem às 0 horas, né, dia 6/8, as motocicletas já não pagam
pedágio na BR-040 entre BH e Juiz de Fora. Nesse primeiro momento, as motocicletas elas chegam na cabine e já são imediatamente isentadas pelos nossos atendentes. Num futuro próximo, nós estamos trabalhando, até para não ter uma mudança brusca, né, de como os motociclistas estavam acostumados a andar na rodovia, a gente vai ter uma canalização específica para que eles possam, ao lado direito, né, no sentido da via, na praça de pedágio, poder passar livremente sem precisar passar pela cabine de pedágio. Então, dentro de, no máximo, 10 dias, essa mudança deve estar já ocorrendo nas nossas praças, 3 praças de pedágio. Além disso, né, nós também iniciamos, desde a data de ontem, o aceite, né, do pagamento via débito. Então, usuários que não tenham ali o valor em dinheiro podem pagar a sua passagem por cartão de débito. Mas, né, acho que o plus, né, em relação às tarifas de pedágio é a utilização realmente dos tags eletrônicos e para que o usuário utilize as vias automáticas. Então, para todos os usuários que tiverem o seu tag eletrônico, né, independente de qual empresa hoje registrada, né, nos modelos, né, Connect Car, Sem Parar, Tag, né, Veloy, Move Mais, independente de qualquer uma delas, qualquer usuário, caminhões, caminhonetes, carros, vans, ônibus, minivans, que utilizarem a pista automática, automaticamente já tem 5% de desconto em todas as suas passagens feitas pelas pistas automáticas. Além disso, né, há um incentivo para o usuário de veículos leves, né, que é o TUF, desconto do usuário frequente. Foi um modelo que a agência reguladora, a NTT, trouxe para esses novos contratos de concessão, para que no futuro, né, a gente chegue na modalidade do free flow, realmente o pagamento de ponto a ponto na rodovia, onde o usuário realmente utilizar ali na rodovia, mas que nesse momento traz uma justiça um pouco maior para o contrato, que foi definido, né, onde exatamente o usuário, em média, né, utiliza ali em cada praça de pedágio. Então, ele passando numa mesma praça de pedágio, no mesmo mês, em um mesmo sentido, a partir da primeira passagem pela pista automática, depois desses 5%, ele continua tendo reduções gradativas, né, de valor ali até a sua 30ª passagem. A partir da 30ª passagem, ele chega no valor máximo de desconto dado ali naquela praça de pedágio, no mesmo sentido, e se ele passar mais vezes durante o mês, além da 30ª passagem, fica com esse desconto máximo. Então, a gente pode dar como exemplo, né, a praça de Itabirito, nós temos hoje, pela média de utilização dos quilômetros que envolvem essa praça de pedágio pelos usuários de veículos leves, ele chega num valor médio de desconto de 15% a partir, né, da 30ª passagem. Já na Praça de Lafayette, como os usuários acabam usando menos um trecho de rodovia e existe a praça de pedágio, a partir da 30ª passagem, em média, se ele passar 30 vezes, ele tem 70% de desconto. E na praça de pedágio de Barbacena, ele chega ali em média de 35%. Então, apesar de ter esse reequilíbrio, né, do modelo em relação às obrigações e o pagamento do pedágio, também há todos esses incentivos para os usuários. Fala um pouquinho do cronograma de modificações e obras que devem ser feitas aí na 040. Nós temos uma discussão muito grande com relação às obras de arte de Congonhas, que é um trecho delicadíssimo, é um trecho de difícil acesso. Você vê que eu estou falando como usuário, porque eu conheço bem por onde eu passo ali. Aquele trecho da 040 é muito complicado. Aquelas obras de arte, viadutos, curvas que são inadequadas. Já tem uma previsão para isso, disso e da duplicação ou criação de terceiras faixas? Como é que é esse cronograma? Perfeito. Até 7 anos, eu vou falar um macro e vou entrando na questão micro, tá? Okay. Até o 7º ano de concessão, então, nós temos que 100% da rodovia entre BH e Juiz de Fora, ela será duplicada. Teremos, né, uma divisão física entre as duas, né, pistas de rolamento e, além disso, também a criação dos acostamentos que trazem uma segurança maior para o usuário. Além, então, dessa duplicação completa, que vão chegar ali a 164 quilômetros de duplicação até o 7º ano, então, de concessão,
nós temos também a inclusão de outros 44 quilômetros de faixas adicionais na rodovia. Então, pontos de aclive, onde mesmo com 2 faixas, os caminhões acabam, né, utilizando essas 2 faixas para um poder atravessar, né, ultrapassar o outro, também serão incluídas terceiras faixas para melhorar esse fluxo. As obras, elas começam a ser iniciadas ali no final do 2º ano de concessão. Vamos tentar antecipar ali para o meio do 2º ano, porque as nossas entregas devem ocorrer a partir do 3º ano de concessão. Esse hiato inicial, ele acaba ocorrendo porque a gente não tem hoje como imediatamente iniciar as obras por conta das preparações que são necessárias. A gente tem licenças ambientais para serem, né, liberadas e autorizadas para que a concessionária possa começar a trabalhar. A gente tem uma série de desapropriações e realocação dessas pessoas, né, que serão desapropriadas para lugares, né, onde elas tenham a sua destinação de forma humanizada, também é um dos itens, né, de obrigações do nosso contrato. E, além disso, o término da elaboração dos projetos, certificação dos projetos e aprovação pela agência reguladora. Então, esse prazo de 1 ano e meio, 2 anos iniciais, a gente tem para fazer toda essa elaboração e aí sim iniciar com as obras de ampliação de capacidade, né, para que comecem a ser entregues no 3º ano. Em conjunto, né, com essas obras de duplicação e terceiras faixas, nós também temos os dispositivos de retorno, né, dispositivos de cruzamento na rodovia, onde também durante esses 7 anos nós vamos eliminar todos os cruzamentos em nível da rodovia. Então, hoje, citando alguns exemplos, o Trevo da Moeda, que é um trevo muito emblemático na rodovia, ele será, né, a partir do 3º ano de concessão, um trevo onde ele terá uma passagem em desnível. A gente ainda está terminando os estudos, se será por uma passagem inferior ou uma passagem superior, mas também não será mais da maneira que é hoje um cruzamento sobre a via expressa. Então, todo esse pacote de obras, né, que inclui também 8 passarelas, faixas de ciclistas nos perímetros urbanos, todo esse pacote está previsto para os 7 primeiros anos de concessão, começando ali, então, entregas a partir do 3º ano, numa crescente, então, no 3º ano, 4º ano, 5º ano, onde o 6º ano é o maior volume de entregas que temos na concessão, e terminando ali no 7º ano, então, com todas as obras de ampliação de capacidade. Mas nesse início, enquanto a gente elabora os projetos, elabora, né, as licenças ambientais, tem as autorizações para que a gente possa trabalhar, nós temos um plano de ataque para pavimentação e sinalizações horizontais e verticais. Nós temos uma obrigação de, no 1º ano, colocar a rodovia num patamar já funcional, tirando as criticidades em pontos de acidentes e principalmente em curvas mais perigosas. Então, estamos atuando nesses pontos, principalmente nos nossos 100 primeiros dias. Atacar esses pontos críticos, onde a gente sabe que são questões perigosas hoje na BR-040. Eric, a gente está com um tempo corrido aqui, mas eu vou ter que deixar essa pergunta para você. Peço que você responda rapidamente. Você citou aí os pedágios free flow, né? As praças free flow, que são aquelas sem cancela. E a EPR já tem aí experiência em outras rodovias aqui em Minas Gerais. É uma tendência para a BR-040? A gente pode falar que a BR-040 terá esse tipo de pedágio? Olha, não é uma obrigação contratual, mas como o grupo realmente tem, né, já essa expertise hoje, é a 3ª empresa no Brasil que trabalha com o modelo Free Flow, nós temos sim a intenção de estudarmos esse modelo e termos uma apresentação futura para o governo federal para uma possível troca em relação ao pedágio com cancela para o pedágio Free Flow. Mas não é uma obrigação hoje contratual, mas a gente vai sim realizar esse estudo para poder apresentar para o governo, que a gente entende que é um benefício muito grande para o usuário da rodovia. Tá aí, gente. Eric Almeida, diretor executivo da EPR Via Mineira, empresa que assumiu aí a administração da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Eric, já deixo o convite para você para voltar mais vezes aqui para a gente falar um pouco sobre essa rodovia que é muito importante aqui para Minas Gerais. Muito obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço, o Grupo EPR, né, a concessionária Via Mineira que agradece muito e ficamos à disposição. Quando quiserem, estou às ordens. Muito obrigado, Eric. Tá aí, Paulo Leite. Intervenções na BR-040 próximas aí, a EPR explicando um pouco, né, o Eric Almeida explicando um pouco a questão dos pedágios, a questão das obras, cronograma aí que começa agora e vai durar muito tempo, mas pelo menos aí já falando de melhorias na BR-040, principalmente nos pontos críticos. A gente tem que entender, primeiro, há um descompasso de ação do que foi o contrato anterior e, é claro, uma baita desconfiança do usuário. Estou até conferindo aqui algumas das informações em valores e tudo isso. É uma baita desconfiança do usuário, porque, não foi feito, né, gente? Vamos botar no pingo nos is. A Via 040 não fez, então fica um volume de desconfiança muito grande por parte do usuário. O pessoal está questionando aqui se houve ou não houve aumento de pedágio, uma discussão grande aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Na verdade, houve um reajuste no pedágio. Para quem pagava R$ 6,30 num dia, vai pagar R$ 12,30, R$ 12,70 no outro, está pagando um reajuste. A explicação dele, a gente tem que entender o seguinte, na explicação dele, ele esclarece o fato de que o contrato é novo, portanto, ele não considera o valor do pedágio cobrado anteriormente. Porque o contrato é um contrato novo. A partir do contrato novo, o valor do pedágio seria estabelecido de outra forma. Para o consumidor, é reajuste sim. Para o entendimento legal do contrato, pode até não ser, mas para o consumidor é reajuste sim do valor do pedágio. Vamos deixar bem claro, e ele tem as explicações dele, são naturais àquele que faz a gestão de um contrato novo, um contrato que foi recém-licitado e agora começa a entrar em vigor.